A sensação de urgência de fugir de uma vida que aos olhos dos outros parece correta, mas que na verdade aperta a alma, não é um sinal de fraqueza, mas o eco de uma verdade profunda que seu ser tenta desesperadamente lhe mostrar. Muitos de nós carregamos o cansaço de tentar manifestar mudanças, mais saúde, um relacionamento que preencha ou simplesmente a paz interior, e ver tudo permanecer cruelmente igual. Você já se pegou vivendo em piloto automático, com a dor silenciosa de um luto invisível, a perda de padrões, do eu antigo, ou o fim de um ciclo tóxico que a mente insiste em tentar calar? Essa dor é real, e você não está sozinho nessa jornada de cura. A angústia que sentimos é o grito de uma parte de nós que está em cativeiro. O erro fatal de quem busca a liberdade é tentar encontrá-la no lado de fora, no novo emprego, na nova cidade ou no fim de um relacionamento. Acreditamos inocentemente que se mudarmos a paisagem externa, a prisão se dissolverá, mas a sensação de estar preso não é uma circunstância, é um padrão interno que se repete em todas as áreas da vida. É a sua própria frequência interna que clama por alinhamento, revelando feridas que o tempo não curou. Cláudio Naranjo nos convida a uma inversão radical. Ele nos mostra que o cárcere não é a situação, mas o seu próprio ego como mecanismo de defesa e a personagem que se torna o nosso carcereiro. Segundo Naranjo, o ego não é quem você é. Ele é o seu dispositivo de adaptação defensiva que se cristalizou. Essa personagem que você criou, essa identidade rígida para sobreviver à dor de um passado, tornou-se, ironicamente, a sua jaula, fazendo com que sua busca por autenticidade seja, na verdade, apenas uma fuga perigosa e circular. Você está tentando escapar do lá fora, mas o portão trancado está no aqui dentro. Essa é a metáfora do grande engano neuroemocional, a jaula de ouro. O nosso cérebro, com sua natureza incansável por previsibilidade e padrões de recompensa, fica viciado na dopamina que a repetição de padrões oferece, mesmo que sejam padrões de sofrimento. Essa dependência de hábitos neurais e emocionais sabota qualquer tentativa de mudança real, qualquer manifestação que exija a renúncia da identidade que construímos. É por isso que você tenta vibrar alto, e ainda assim, velhos padrões se repetem infinitamente. Não é sua energia que está bloqueada, é a sua frequência que ainda está emitindo o código do eu preso. A analogia de Gabor Maté traz luz para essa fuga silenciosa. A jaula do ego é construída pelo trauma. O ego se torna o cão de guarda da nossa dor, e é por isso que sentimos que ele não nos deixa escapar. Dr. Maté ensina que o corpo grita o que a alma não suporta. A única forma de escapar sem que ele perceba é parar de lutar, parar de brigar com essa jaula. O caminho é sutil. Você precisa começar a observar a parede da cela até que a parede se dissolva pelo simples fato de você não lhe dar mais a energia da luta. Neste vídeo, inspirados pelos profundos ensinamentos de Cláudio Naranjo e pela visão de mentes como Gabor Maté, Carl Jung e Bruce Lipton, vamos juntos desvendar por que certas dores insistem em voltar, como a neurociência espiritual explica isso, e como a verdadeira libertação não é um ato de rebeldia, mas de realinhamento energético e coerência vibracional. Você descobrirá as 10 chaves para a libertação que o ego, por estar focado na luta, não consegue detectar. A cura não é um milagre rápido, mas uma metamorfose interna, um caminho de volta para si mesmo, reequilibrando sua energia e atraindo a vida que você realmente merece. A primeira e mais dolorosa armadilha para quem busca a liberdade é o esforço performático e a falsa espiritualidade, que paradoxalmente apenas fortalecem a sua prisão. Muitos de nós, ao buscarmos o autoconhecimento, caímos na armadilha de tentar parecer curados, tentando aplicar conceitos como a lei da atração ou o pensamento positivo, como um verniz superficial, em vez de uma transformação interna genuína. Essa é a dissonância perigosa que Naranjo e Jung nos alertam. A tentativa forçada de vibrar alto, enquanto o corpo e a alma vibram a dor não processada. O ego, essa personagem que construímos, adora o controle e a narrativa. Ele absorve o esforço de querer parecer livre,
e o usa como mais um mecanismo de defesa, construindo uma jaula ainda mais resistente. É a falsa sensação de progresso. Você está agindo, está estudando, está repetindo mantras, mas o núcleo de seu sofrimento não se move. A dopamina da mudança nos engana. Por isso, a busca por uma nova casa, um novo parceiro ou um novo emprego é frequentemente apenas a reciclagem do mesmo padrão de fuga ansiosa. O ego se vicia no pico de dopamina da novidade e da ilusão do movimento, mas odeia a quietude e a honestidade da transformação real. Você muda a paisagem, mas o seu padrão de comportamento disfuncional migra com você, porque ele reside na sua frequência. O conceito oculto que a neurociência espiritual desvenda é crucial. O eu aprisionado é, na sua essência, a sua frequência vibracional dissonante. A fuga real, a que o ego não percebe, não é física, mas a transmutação sutil e silenciosa da frequência. Se você tenta manifestar a paz e o amor, mas a ressonância da sua verdade emocional ainda está bloqueada por traumas não resolvidos, a lei da atração apenas confirma a sua vibração interior, não as suas palavras vazias. A lição profunda é que é preciso mudar o vibrador interno, a matriz de onde nascem suas emoções, para que a jaula se torne irrelevante. A liberdade não é lutar contra a parede da cela, mas dissolver a energia que a mantém de pé. Quando sua intenção se alinha perfeitamente com a sua frequência, e essa frequência é a da presença e da compaixão, o ego perde o mapa de controle, pois ele só entende a luta e a reação. Você se torna invisível para o carcereiro. A segunda chave para a liberdade reside na mais profunda verdade invertida sobre o aprisionamento. Você não está essencialmente preso a um trauma ou a uma pessoa, mas sim ao mecanismo de fixação do caráter que ele ou ela ativou em você. A dor não é a jaula, e sim a maneira infantil de tentar consertar a dor. O ego-jaula é essa subpersonalidade que se formou para proteger a ferida inicial. A libertação, segundo Cláudio Naranjo, não vem do combate ao trauma diretamente, mas da dissolução silenciosa dessa fixação do caráter, dessa identidade rígida que insiste em ser a vítima ou a lutadora ou a salvadora. O ego se alimenta da narrativa, do drama, da verbalização incessante sobre o seu sofrimento e suas buscas. Por isso, há um cuidado necessário com o excesso de intenção e o excesso de fala sobre a sua cura. A técnica do silêncio é, então, o único escape que o ego não consegue detectar. Quando você entra no silêncio e na observação, na arte de ser testemunha da sua própria experiência interna, sem nomear, sem julgar, sem reagir, você desativa o narrador interno, que é o seu verdadeiro carcereiro. O ego não compreende o silêncio, e ao se tornar apenas a testemunha compassiva da sua vida, ele perde o controle sobre você, porque o controle se baseia na reação. Este é o paradoxo da soltura. O ato de parar de querer escapar é o que de fato abre a porta da jaula. A rendição que propomos aqui não é a passividade, mas a confiança profunda na sua essência, permitindo que a sabedoria da alma conduza à transformação, em vez da pressa ansiosa do esforço forçado ou da rigidez do ego. É o silêncio da alma que desmantela a estrutura do cárcere. A terceira armadilha é uma das mais sutis e dolorosas e reside na armadilha invisível da lealdade inconsciente. O seu ego busca segurança acima de tudo, e por incrível que pareça, o sofrimento conhecido é considerado pelo seu sistema nervoso como a sua zona de segurança. O que isso significa? O cérebro produz cortisol e outras químicas do estresse para o manter seguro dentro daquele sofrimento familiar ou daquele padrão antigo. Sentir-se plenamente feliz, curado ou livre pode ser, inconscientemente, percebido como uma traição ao seu sistema familiar, à sua origem ou à sua própria história de dor. É o corpo que grita o que a alma não suporta, como nos ensina Gabor Maté. O chip que o faz repetir o mesmo erro em novos cenários, atraindo o mesmo tipo de relacionamento ou sabotando a mesma oportunidade, é essa lealdade neuroquímica aos padrões aprendidos. A técnica de neutralização de crenças núcleo é o caminho para a dissolução desta lealdade silenciosa. Isso se faz não com a luta,
mas com o uso consciente da neuroplasticidade cerebral. O exercício prático é simples, mas exige profundidade. Exige a presença consciente, honrando a dor sentida, acolhendo o medo, mas escolhendo a cada respiração e a cada intenção um novo padrão de coerência emocional e um novo alinhamento energético. É permitir que o seu subconsciente seja reprogramado pela compaixão. O erro fatal que nos mantém na jaula é a urgência incessante de controlar o futuro e a fuga constante do presente. O ego, por medo do vazio, da incerteza e da perda de identidade, acredita que, se controlar o tempo, controla o resultado da sua cura e da sua manifestação. No entanto, a necessidade de controle é a maior ilusão de todas. O insight contra-intuitivo de Cláudio Naranjo é revelador. A sua busca por controle é a manifestação exata da sua maior carência e do seu medo inconsciente. O controle é a sombra que grita por segurança onde há ausência de paz interior. O escapar real acontece quando você permite que a vida o escape, e não o contrário. É quando você confia no fluxo divino e permite que a sabedoria maior o conduza, em vez da rigidez ansiosa do seu planejamento egóico. Com essa urgência de controle em suas mãos, você está fugindo da jaula ou apenas a pintando com as cores vibrantes da lei da atração. A pergunta de choque é um convite à introspecção. A liberdade reside em permitir que o universo guie a sua jornada e não o seu ego assustado. Existe um fator silencioso que sabota a sua libertação, agindo contra a sua vontade. O efeito Pigmalião reverso. O efeito Pigmalião é a expectativa que cria a realidade. No seu caso, você está se observando com as lentes da sua personagem presa, acreditando, no fundo, na história que o ego conta sobre o que você merece e o que você é. A sua própria autoimagem, essa casca que se cristalizou, é a cápsula que o aprisiona, pois a frequência que você emite ao universo é a dessa identidade limitada e ferida. O modelo mental para transmutar exige que você mude essa cápsula de autoimagem, a vibração que o aprisiona, antes de tentar mudar o mundo. O ego só percebe a luta. Ele não percebe o silêncio de quem mudou a lente interna, de quem se tornou a testemunha compassiva da própria dor. Para Bruce Lipton, a verdadeira manifestação começa com a reprogramação das suas crenças celulares. E isso se faz em silêncio e presença, não em esforço. Esta é uma das maiores ironias da nossa experiência humana. O erro invisível de sentir conforto na coerência emocional do sofrimento. Seu corpo usa a ocitocina, o hormônio do apego, para mantê-lo ligado à sua própria história de dor, como se fosse um laço de amor e familiaridade. O que parece dor insuportável é, neuroquimicamente, um padrão de familiaridade. Seu corpo está viciado na química do seu drama. A revelação chocante que a neurociência emocional e a psicologia profunda de Naranjo e Maté nos trazem é que o ego não quer ser feliz. Ele quer ter razão sobre a sua dor. Ele prefere a previsibilidade do sofrimento a enfrentar o vácuo de uma felicidade desconhecida. A libertação, portanto, passa por desprogramar esse vício, acolhendo o desconforto de não saber quem você é sem a sua dor. A vulnerabilidade se torna a sua maior força. Oscar Ichazo, um dos grandes mestres do autoconhecimento, nos lembra que o ego é uma fixação que surge da perda da nossa essência. O insight de Ichazo é que a verdadeira fuga é o satori, o momento de súbita iluminação e despertar, e não um plano de 5 passos ou a manifestação forçada. A técnica da presença é o antídoto mais eficaz. A fuga do presente, ansiedade e medo da perda, é a única coisa que mantém a jaula trancada. O eu preso só existe no futuro ou no passado psicológico. Ao ancorar-se no agora, o ego perde o chão, porque a essência e a paz residem na presença. A proposta inesperada que nos liberta de vez. Escapar é a arte de não se levar a sério. A leveza da compaixão e do fluxo é uma frequência que a rigidez do ego não consegue imitar. O teste simples da dissonância é a sua bússola. Se você ainda sente a urgência de provar ou justificar sua mudança, sua cura ou sua manifestação,
você ainda está respondendo ao carcereiro, o ego. A necessidade de validação externa e de controle é a prova de que sua identidade ainda está a serviço da jaula. A consequência imediata da frequência desalinhada é implacável. A repetição do mesmo padrão em novas relações, a sensação de que a manifestação está demorando, ou a irritação silenciosa com o sucesso alheio. Seu campo eletromagnético, frequência, ainda está emitindo o código de preso. O universo e a lei da atração respondem com aquilo que você vibra em sua verdade emocional mais profunda. A analogia da natureza nos ensina o segredo da transformação profunda, o que o Carvalho nos ensina sobre paciência vibracional. A mudança real não é uma revolução ruidosa, mas uma morte silenciosa, a lenta e digna decomposição do velho ego, um processo que exige silêncio e presença. A ação concreta de não-ação é como criar o vácuo simbólico, o espaço de não-identidade, de desapego da velha história que atrai a nova realidade sem que o ego-jaula perceba o movimento. É o momento de libertação, onde você se permite estar no não-saber, no vazio. O fator-chave de toda a libertação é a ausência de reação. É a quietude que desativa a atenção do ego. Marta, uma mulher de 45 anos, passou 3 anos em uma busca incessante, tentando manifestar o parceiro ideal e a carreira dos sonhos. Ela repetia mantras, fazia rituais complexos, mas o erro fatal de Marta era a sua intenção forçada, a sua falsa espiritualidade performática. Ela estava brigando e reagindo à jaula. A virada contra-intuitiva aconteceu quando ela esgotou a sua energia de luta. Marta escapou sem querer, quando parou de tentar e focou apenas em estar presente. Ela dedicou-se à meditação para simplesmente acolher a dor e o vazio sem querer mudá-los. Sua manifestação, o novo emprego, o novo parceiro, a paz inabalável, aconteceu quando o seu foco neuroemocional deixou de estar no desejo e passou a estar no agora. O silêncio e a presença eram o antídoto que o ego não podia combater. A jornada que trilhamos revela uma verdade essencial, uma que a alma sussurra quando o ego silencia, a última inversão. O ato de escapar sem que ele perceba não é um plano de fuga rebelde ou uma estratégia complexa, mas um gesto de total desinteresse pela luta. O ego, a jaula, só existe e mantém seu poder enquanto você alimenta a batalha, enquanto você lhe dá a energia preciosa da sua reação e da sua justificação. O modelo mental final para a liberdade é simples em sua profundidade. O ego é apenas um padrão de pensamento, uma repetição automatizada de histórias antigas. A liberdade não é a ausência de pensamentos, mas o espaço entre os pensamentos. Não lute com o padrão, simplesmente não o habite. O seu trabalho é sair da identificação com o conteúdo da jaula, desativando a necessidade de ter razão sobre a sua dor. A chave para o despertar e para a transformação profunda é a presença. Como nos lembra a citação de Eckhart Tolle, a dor de viver no passado é a única coisa que mantém o ego-jaula vivo e ativo. A fuga real não é do lá fora, mas do seu próprio tempo psicológico, do apego à história de quem você foi ou de quem você deveria ser. O seu primeiro passo para a liberdade é, portanto, um ato de permissão e compaixão. A permissão para não ter uma opinião, para não ter um julgamento sobre o seu momento atual, por mais doloroso que ele pareça. Ao acolher o vazio, a dúvida e o luto, você rompe a coerência emocional do drama e reativa o seu alinhamento energético com a paz inabalável. A síntese transformadora nos confirma: a cura não é um ponto de chegada, mas uma jornada sagrada de retorno à sua essência, um alinhamento constante da sua frequência vibracional. É lembrar-se de quem você sempre foi, antes de o mundo tentar te moldar e desalojar sua energia. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Continue honrando sua trajetória, pois sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma.
Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.